Havia uma regra não dita a bordo do encouraçado imperial Domínio Eterno. Você poderia assassinar seu oficial superior a sangue frio. Poderia acidentalmente acionar o mecanismo de autodestruição no refeitório e até mesmo expressar pensamentos levemente desleais sobre o gosto do Imperador Galáctico em capas. Mas, sob nenhuma circunstância, você deveria se aproximar da cela do gato alienígena. O gato alienígena estava preso há exatamente 3.821 anos. E isso, por si só, era um pesadelo administrativo. O domínio eterno havia sido construído em torno de sua unidade de contenção. E ao longo dos séculos, camada após camada de segurança redundante havia sido adicionada por engenheiros que, embora não soubessem exatamente por que o gato estava lá, entendiam que era uma ideia muito ruim deixá-lo sair. Infelizmente, nenhum desses engenheiros havia contado com a incompetência burocrática e, assim, aconteceu que o tenente Gregor Vasquez, o homem mais azarado da 17ª Frota Imperial, ficou diante da cela do gato alienígena, condenado a alimentá-lo. Gregor havia cometido apenas um erro: não perceber que o terceiro primo do imperador, removido 2 vezes, estava diretamente atrás dele no banquete dos oficiais quando ele fez uma comparação profundamente desfavorável entre o novo édito do imperador sobre tributação e os hábitos digestivos de uma lesma do pântano de Zarak. Quando terminou seu segundo drink, já estava condenado a um dever perigoso, mas adequado à sua posição. Ele achou que isso significava ser jogado em um sol. Ele estava errado. Em vez disso, agora ele estava em uma câmara metálica fria, suas botas incomodamente silenciosas contra o chão estéril. Diante dele, um enorme campo de contenção pulsava com energia suficiente para vaporizar uma pequena lua. Dentro dele, havia algo que não deveria existir. Era um gato, tecnicamente, enorme, fofo, da cor de areia quente e arrependimento imperial. Tinha a expressão profundamente desinteressada de algo que havia visto o universo se desdobrar, julgado e considerado insuficiente. Um arnês mecânico adornava seu corpo absurdamente massivo, pulsando com tecnologia arcana que nenhum cientista vivo poderia compreender totalmente. Seu peitoral brilhante zumbia ameaçadoramente, como uma singularidade decidindo se estava ou não com vontade de devorar um planeta. Gregor olhou. O gato olhou de volta. "Suponho", disse Gregor lentamente, "que você está esperando comida." O gato piscou, o que foi honestamente a coisa mais aterrorizante que Gregor já viu. Ele limpou a garganta. "Certo, então, eu tenho um pacote de ração aqui. Pasta de frango, eu acho, ou algo que em algum ponto foi legalmente obrigado a ser chamado de frango." Ele ergueu o pacote hesitante. O gato não se moveu. Gregor exalou. "Ok. Vamos acabar com isso." Com extremo cuidado, ele se aproximou do campo de contenção. Uma pequena seção piscou e se abriu. Uma falha ridícula no protocolo de segurança, mas os burocratas há muito tempo haviam parado de perguntar por que estavam mantendo o gato ali. Eles apenas sabiam que ele tinha que ficar. Ele entrou. No momento em que sua bota cruzou o limiar, uma vibração profunda encheu o ar. Não era exatamente um som, mas mais como o próprio universo limpando a garganta em um aviso. Gregor virou a cabeça lentamente. O gato estava de pé agora. Ele não havia se movido, simplesmente decidiu estar de pé. "Suponho", disse Gregor cuidadosamente, "que poderíamos chegar a algum tipo de acordo. Eu te dou comida, você não me aniquila." O gato olhou para ele com olhos como estrelas colapsadas. Gregor sentiu algo se mover no crânio. "Oh", ele sussurrou, "isso não é ideal."
Ninguém a bordo do Domínio Eterno sabia exatamente o que era o gato alienígena. Eles tinham teorias, é claro, que era algum tipo de senhor de guerra extradimensional aprisionado antes que pudesse consumir o tecido do espaço-tempo, que era um fragmento de uma inteligência ancestral presa em um vaso ao mesmo tempo absurdo e horripilante, que ele simplesmente, por meios desconhecidos, sempre existia. A verdade era de muitas formas pior. A verdade era que o gato estava entediado. E depois de 3.821 anos, ele finalmente encontrou algo interessante. Gregor Vasquez não era em nenhum sentido convencional interessante. Ele era um homem comum, com ambições comuns e um hábito infeliz de falar antes de pensar. Sua carreira militar era medíocre, sua habilidade tática razoável, sua capacidade de conversa fiada profundamente lamentável. Mas naquele momento, enquanto ele estava diante de uma entidade que havia visto galáxias surgirem e caírem, que havia sido enjaulada por impérios há muito tempo esquecidos, ele fez algo que ninguém mais havia feito em milênios. Ele pegou um ponteiro laser de seu pacote de ração. As pupilas do gato dilataram-se em vazios negros de fome infinita. Gregor apontou o pequeno ponto vermelho no chão metálico. Houve uma quietude na câmara, um momento suspenso no tempo. E então, impossivelmente, inexoravelmente, aterrorizantemente, o gato atacou. O Domínio Eterno estremeceu. Alarmes soaram. 100 oficiais se viraram em confusão quando a nave se inclinou violentamente para a esquerda, arremessando o pessoal contra paredes e enviando bandejas inteiras de cubos de nutrientes voando. No convés de comando, o almirante Petrovich franziu a testa para suas leituras. Relatório de status, ele grunhiu. Uma tenente se apressou em seu console. Senhor, acabamos de experimentar uma flutuação massiva de energia na... Ela parou, olhando para a tela. Câmara de contenção B. Petrovich empalideceu. Você não quer dizer o gato? Senhor! A ponte ficou em silêncio. Então, à distância, um som ecoou pela nave. Um som que ninguém havia ouvido em 3.821 anos. O som de uma entidade onipotente e que desafiava o universo ronronando. O almirante Petrovich bateu o punho no painel de controle. Quero equipes de segurança lá agora. Mas, senhor, um subalterno trêmulo disse. O próprio imperador ordenou que ninguém... O imperador, Petrovich rosnou. Pode chupar um buraco negro. Se aquela coisa acordar, não haverá mais um império. Em algum lugar muito abaixo, Gregor Vasquez olhou em horror mudo quando o grande ser cósmico diante dele rolou de costas, patas no ar, esperando por um carinho na barriga. Gregor engoliu seco. Ele estava prestes a ser incinerado, ou imortalizado como o primeiro ser humano a acariciar a barriga da entidade mais poderosa do universo conhecido. Ele respirou fundo. E então, hesitante, ele estendeu a mão. Os dedos de Gregor Vasquez pairaram a meros milímetros da barriga exposta do gato cósmico. Ele podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos, o leve zumbido do sistema de ventilação da nave e, mais aterrorizador, o ronronar rítmico e osso ressonante emanando do núcleo insondável do gato alienígena. Isso era uma armadilha. Tinha que ser. Toda pessoa, toda espécie que já ousou acariciar a barriga de um gato pagou o preço. Um momento, eles estavam se deleitando no calor fofo, na ilusão de confiança. No seguinte, eram os infelizes receptores de uma série de golpes táticos projetados com precisão para extrair dor e arrependimento existencial. E este não era um gato comum. Era uma entidade de poder incompreensível. Havia sobrevivido milênios. Vira o surgimento e queda de civilizações inteiras. Esperara. Por que exatamente Gregor não sabia. Mas agora, depois de 3.821 anos de solidão, ele estava deitado de costas, patas curvadas, esperando. Gregor engoliu seco. Em algum lugar nos confins do Domínio Eterno, alarmes gritavam. Os estabilizadores gravitacionais da nave piscavam quando algo massivo, algo terrível, se agitava no coração da câmara de contenção. Equipes de segurança se agitavam, mas Gregor sabia algo que eles não sabiam. Era tarde demais. No momento em que ele entrara naquela sala, algo fundamental no universo havia mudado. Ele não era mais apenas um soldado condenado cumprindo uma punição ridícula. Ele era algo mais agora, um objeto de interesse. Ele respirou fundo. E então, antes que pudesse pensar melhor,
Ele pressionou seus dedos contra o pelo impossivelmente macio do gato alienígena. Por um momento, houve silêncio. Toda a nave pareceu conter a respiração. E então, o ronronar se aprofundou, vibrando através dos ossos de Gregor, reverberando pelas paredes da nave e, em algum lugar a anos-luz de distância, causando um evento sísmico súbito e inexplicável na lua principal do mundo do trono imperial. Gregor ainda estava vivo. Mais importante, ainda estava intacto. Seus dedos se moveram, hesitantes no início, depois com mais confiança. Ele estava acariciando a barriga de uma entidade tão poderosa que havia sido selada em uma prisão flutuante pela eternidade. E a única coisa que o impedia de ser imediatamente desintegrado era que, por alguma razão, estava gostando. Então, tão rápido quanto começara, o momento terminou. O gato alienígena rolou de volta sobre suas patas massivas e encarou Gregor com uma expressão que só poderia ser descrita como pensativa. Então, ele falou, ou melhor, ele fez algo com a mente de Gregor que se tornou fala. Você é suficiente. Gregor piscou. O quê? Você é suficiente. Não era um cumprimento, era uma classificação, uma atualização de status, uma mudança oficial em sua posição. Gregor teve a percepção profundamente disturbante de que antes daquele momento, ele nem era uma classificação na mente do gato alienígena. Ele era menos que nada. Um detalhe de fundo numa cela de prisão de 3.821 anos. E agora, ele era suficiente. Este era objetivamente o momento mais aterrorizante da vida dele. Obrigado, ele ofereceu, fraco. Os olhos do gato se estreitaram levemente. Vou embora agora. A boca de Gregor abriu-se, fechou-se, abriu-se novamente. Desculpa, o quê? A nave tremeu. As luzes piscaram. A gravidade flutuou por uma fração de segundo. Em algum lugar acima, o almirante Petrovich gritava em um link de comunicação que já cuspia estática. A tripulação da ponte se agitava, tentando entender por que o campo de contenção B, a única coisa que nunca havia sido violada, a única coisa que lhes haviam assegurado que não poderia ser violada, agora registrava flutuações negativas de energia. Em um único instante incompreensível, a estrutura da própria realidade se alterou. E o gato alienígena simplesmente deu um passo à frente. Não houve explosão, nenhuma ruptura violenta no espaço-tempo, nenhum rasgo de metal. Ele simplesmente decidiu estar em outro lugar. E assim foi. Gregor assistiu em horror mudo enquanto o campo de contenção outrora impenetrável, alimentado por geradores do tamanho de quarteirões, reforçado por tecnologia mais antiga que a história registrada, desapareceu como névoa o sol da manhã. O gato se espreguiçou, arqueando as costas preguiçosamente, seu arnês mecânico funcionando de maneiras sutis e ilegíveis. Esta prisão tem sido inconveniente. Ele virou sua cabeça maciça, fixando Gregor com aqueles olhos de buraco negro. Você vai me guiar agora. Eu vou? O quê? A nave tremeu. Então, os gritos começaram. O almirante Petrovich havia visto muitas coisas em suas décadas de serviço. Ele sobrevivera ao massacre de Corban 6. Executou pessoalmente não menos que 3 governadores planetários por insubordinação. Ele, uma vez, em um momento de estresse particularmente intenso, comera um tijolo inteiro de nutrientes de emergência, sem água. Mas nada o havia preparado para isso. Senhor, um dos seus oficiais engasgou. Nós perdemos a contenção. O quê? Petrovich avançou para o display central, onde uma transmissão de segurança piscou na tela. Lá, nos confins da nave, caminhando livremente por um corredor que não deveria existir, estava o gato alienígena. E ao seu lado, com uma expressão de horror existencial absoluto, estava o tenente Gregor Vasquez. O que? Petrovich rosnou através dos dentes cerrados. Ele está fazendo. O subalterno no console engoliu seco. Parece, senhor, que ele está guiando. Houve um momento de silêncio absoluto e perfeito. Então, Petrovich exalou pelo nariz e se virou para seu segundo em comando. Armem os canhões planetários. Senhor, o oficial empalideceu. Isso é uma nave bandeira imperial? Nós não temos canhões planetários. O olho de Petrovich estremeceu. Então, me arranjem alguma coisa. Gregor, entretanto, estava tendo o pior dia da sua vida. Eu não suponho que... ele murmurou. Enquanto caminhava ao lado do gato alienígena, você consideraria simplesmente não aniquilar tudo?
Por que eu faria isso? Gregor exalou. Eu não sei decência básica? O gato não respondeu. Em vez disso, virou a cabeça levemente, orelha se movendo, ouvindo algo além da percepção humana. Então falou. Eles estão se preparando para atirar em mim. Gregor sentiu seu estômago afundar. Ele virou uma esquina e viu exatamente o que não queria ver. Um contingente de segurança, fortemente armado. Eles haviam sido ordenados a impedir isso. Não sabiam como. Então, fizeram o que qualquer soldado em sua posição faria. Apontaram tudo para o problema e torceram pelo melhor. Gregor ergueu as mãos. Escutem, talvez a gente não queira... O oficial à frente o interrompeu. Tenente Vasquez, afaste-se. A boca de Gregor se abriu para protestar. E então, o gato alienígena bocejou. O corredor se inclinou. A gravidade se distorceu. A matéria se torceu. Por uma fração de segundo, cada pessoa presente sentiu a esmagadora sensação de que estavam prestes a ser dobradas de dentro para fora e espalhadas por 1 trilhão de dimensões. E então, nada. Quando Gregor abriu os olhos, a equipe de segurança havia desaparecido. Não morta, não vaporizada, não transformada em uma fina névoa vermelha. Simplesmente desaparecida. O gato lambeu a pata. Você vai me guiar até seu líder agora. Eu vou... o quê? Gregor Vasquez sempre acreditara em certas verdades fundamentais. Uma, o Império Galáctico era corrupto, mas era previsivelmente corrupto. Enquanto você soubesse a combinação certa de subornos, papelada e bajulação, poderia navegar por seu pesadelo burocrático e viver uma vida de inconveniência relativamente leve. 2. A guerra era um empreendimento miserável e sem sentido, realizado por pessoas muito estúpidas ou muito assustadas para encontrar soluções melhores. E 3. O universo era vasto, indiferente e, mais importante, governado por regras. Regras como física, causalidade e o acordo não dito, mas universalmente reconhecido de que gatos domésticos não deveriam ter a capacidade de aniquilar sistemas estelares inteiros com um bocejo. E ainda assim, enquanto Gregor agora caminhava pelos grandes corredores do domínio eterno com um gato alienígena ao seu lado, terminais de segurança fumegantes, armamentos abandonados e os vazios perturbadores onde esquadrões inteiros de soldados de elite já haviam existido, ele sentiu suas últimas verdades fundamentais se desfazendo em pó. O Império Galáctico, afinal, não era previsivelmente corrupto, era catastroficamente estúpido. Guerra, aparentemente, era a única resposta, porque ele já podia ouvir os sons distantes de alarmes soando e botas pesadas marchando enquanto a frota se agitava para parar algo imparável. E quanto ao universo ser um lugar de leis e razão, bem, ele estava atualmente escutando um deus felino telepata que distorce o tempo e ignora a física para uma reunião com a figura política mais poderosa do espaço conhecido. O universo, Gregory decidiu, era uma piada. O almirante Petrovich havia parado de gritar, principalmente porque havia ficado sem coisas para gritar. Em vez disso, ele ficou rígido no convés de comando, mãos atrás das costas, olhando para a tela com a raiva silenciosa e fervilhante de um homem que sabia, em seus ossos, que seria culpado por tudo. O imperador já estava no canal holográfico, sua silhueta de capa dourada tremeluzindo com estática, esperando por uma explicação, mas o que Petrovich poderia dizer? Sua Majestade, o antigo horror cósmico que aprisionamos por 3.821 anos decidiu sair e está sendo guiado pelo humano menos qualificado da existência. Ah, e também parece estar ronronando. Não, isso não funcionaria. Em vez disso, ele respirou fundo, virou-se para seus oficiais e perguntou: onde ele está agora? Um tenente nervoso verificou seu console. Senhor, ele está se aproximando da ponte. O olho de Petrovich estremeceu. E ninguém pensou em impedi-lo? O tenente engoliu. Nós tentamos. Houve uma pausa. Petrovich exalou pelo nariz, e o tenente simplesmente apontou para outra tela. Ela mostrava um esquadrão inteiro de elites imperiais fortemente armadas em formação defensiva no corredor. Eles haviam sido treinados em todas as formas conhecidas de combate, suas armaduras eram reforçadas com blindagem quântica, suas armas podiam perfurar cruzadores de batalha.
E, ainda assim, todos eles, todos 12, estavam sentados no chão, olhos arregalados, acariciando atrás das orelhas do gato alienígena e murmurando coisas como: "Quem é um deus do vazio bonzinho? Você é? Sim, você é!" Petrovich cerrou as mandíbulas com tanta força que ouviu algo rachar. "Recuem", ele murmurou. "Senhor?" O tenente olhou para ele como se ele tivesse ordenado que entregassem a nave a um hamster. Petrovich endireitou-se o uniforme. "Você me ouviu. Passamos do ponto de lutar contra essa coisa. Se ela quer uma audiência com o imperador, então tudo bem. Vamos ver como ele lida com isso." A sala do trono imperial foi projetada para intimidar. Era uma câmara enorme de ouro e mármore, seu teto vasto alinhado com estandartes planetários, cada um representando um mundo conquistado. Estátuas gigantes de imperadores passados pairaram sobre o chão, suas expressões congeladas em carrancos autoimportantes. No fundo, em uma plataforma elevada, estava o Imperador Galáctico, um homem que, apesar de sua grande e terrível reputação, tinha uma semelhança infeliz com um furão molhado vestido em trajes cerimoniais. O imperador não estava satisfeito. "Você!" ele rugiu, apontando um dedo cheio de anéis para Gregor. "Você novamente?" Gregor suspirou. "Sim, eu novamente." "Você deveria estar morto!" "Acredite em mim, eu estou trabalhando nisso." Então, muito lentamente, ele se afastou, permitindo que o gato alienígena avançasse. Por um momento, houve silêncio. Então, "Você é pequeno." As palavras não saíram da boca do gato. Elas chegaram como uma verdade pesada e inegável se instalando nas mentes de todos presentes. O imperador ficou rígido. "Eu? O quê?" O gato piscou. "Você é pequeno. Este império é pequeno. Está adivinhado. Barulhento. Arranha as paredes da existência como um roedor cedo e faminto." As narinas do imperador se largueceram. Então ele se sentou. A sala tremeu. Os estandartes dourados ondularam, o ar se torceu, e, de repente, Gregor sabia. Ele não entendia como, mas sabia. Ele viu em um instante o que o gato alienígena realmente era. Não um senhor de guerra. Não um deus, não um prisioneiro, um juiz. Ele havia observado civilizações surgirem e cair, observado em completo silêncio enquanto império após império se consumia em violência, arrogância e futilidade. E agora, depois de esperar por 3.821 anos, ele finalmente havia chegado a uma conclusão. O gato alienígena não queria governar, não queria conquistar, ele queria apagar. A boca do imperador abriu para gritar, para ordenar, para suplicar, mas era tarde demais. O gato alienígena bocejou. O domínio eterno gemeu. Gregor caiu de joelhos enquanto a própria realidade estremecia. E então, nada. Gregor abriu os olhos. A sala do trono estava vazia, sem estandartes, sem estátuas, sem imperador, sem império. Ele estava ajoelhado nas ruínas de uma grande civilização, cercado por poeira, silêncio e a certeza profunda e esmagadora de que a galáxia acabara de ser reiniciada. Ele se virou, com o coração batendo forte. O gato alienígena estava sentado ao seu lado, lambendo a pata. Gregor engoliu. Então, ele engasgou. "O que agora?" O gato olhou para ele. Então, lentamente se levantou. "Agora", ele disse, "eu terminei de esperar." Gregor não sabia o que aquilo significava, mas tinha a sensação de que estava prestes a descobrir, e ele não ia gostar. Gregor Vasquez, um homem que um dia sonhava com nada mais que uma carreira militar tranquila, cheia de papelada e responsabilidade mínima, agora estava nas ruínas de um império, ao lado de um felino cósmico cujos caprichos haviam acabado de reescrever o cenário político da galáxia. O domínio eterno, a outrora poderosa nave-bandeira da frota imperial, não zumbia mais com o peso opressivo da burocracia e da violência. Seus corredores estavam silenciosos. A vasta sala do trono, outrora dourada com a riqueza roubada de 1000 mundos conquistados, era agora apenas uma câmara vazia de poeira e ecos. O imperador havia desaparecido. Seus conselheiros, seus guardas, toda a infraestrutura de poder, simplesmente apagados, como se nunca tivessem importado.
Gregor soltou uma respiração lenta. Então, cuidadosamente, deliberadamente, ele se virou para o gato alienígena. Então, ele disse, esfregando as têmporas, você oficialmente desmantelou o Império hoje. Parabéns. O gato lambeu a pata. Era ineficiente. Certo, Gregor disse acenando. Essa é definitivamente uma maneira de ver isso. Os olhos do gato, aqueles vastos vazios impossíveis, piscaram com algo ilegível. Você ainda está confuso? Gregor soltou uma risada amarga. Oh, não. Acho que entendi agora. Você ficou em uma câmara de contenção por 3.821 anos esperando para julgar o império que considerou chato e agora que você instalou suas patinhas do vazio e apagou. O quê? Você simplesmente passa para a próxima coisa? Apaga outra civilização? Isso é tipo a sua terça-feira? O gato inclinou a cabeça. Eu não destruo. Eu corrijo. O olho de Gregor estremeceu. Oh, bem, graças a Deus. Eu estava preocupado por um segundo que estávamos lidando com uma entidade espacial descontrolada e onipotente com zero conceito de dano colateral. O gato piscou, não impressionado. Gregor suspirou esfregando a ponte do nariz. Olha, eu sei que eu sou só um idiota insignificante que deveria ter morrido alimentando você com um pacote de ração, mas já passou pela sua cabeça que talvez, só talvez, você não esteja consertando nada? Você está apenas substituindo uma bagunça por outra? O gato olhou para ele por um longo e incômodo momento. Então, ele se levantou, seu arnês mecânico zumbindo. A galáxia foi reiniciada. Eu vou embora agora. Gregor ficou rígido. Embora? Eu vou encontrar um novo ponto de interesse, uma nova observação, um novo ciclo. O estômago de Gregor abaixou porque agora, pela primeira vez, ele entendeu. Nunca foi só sobre o Império. Nunca foi só sobre este momento. Esta era apenas uma instância, um império, uma civilização. O gato alienígena não estava apenas observando esta era, mas todas elas, através do tempo, através das dimensões. E toda vez que alguma coisa ficava muito ineficiente, ele corrigia o curso, limpando o tabuleiro. O que significava que... Gregor engoliu. Você vai fazer isso de novo? O gato piscou. Eventualmente. E lá estava. A galáxia, inferno, o universo não era nada mais que um arranjo temporário para essa coisa. No momento em que ele decidisse que as coisas estavam ficando monótonas, caóticas ou ineficientes, ele simplesmente recomeçaria. O que significava que nada durava. Nem um império, nenhuma história, nenhum povo. Gregor exalou, olhando para o chão, pensamentos acelerados. Ele tinha uma chance. Uma única oportunidade de impedir essa coisa de fazer isso de novo. E ele tinha exatamente 0 recursos militares, nenhuma influência política e a capacidade estratégica de um homem que um dia sonhava com carreira militar tranquila, cheia de papelada e responsabilidade mínima. Mas havia uma coisa, um único fato inegável. O gato alienígena gostava dele. Ele era suficiente. Gregor se endireitou, as mãos cerradas em punhos. E então, com toda a confiança de um homem que absolutamente não tinha ideia do que estava fazendo, ele se virou para o ser que havia casualmente reescrito a história e disse: Você não pode ir. O gato parou. Ele inclinou a cabeça. Explique. Gregor exalou. Você não quer admitir, mas gostou daquele carinho da barriga, não foi? Houve silêncio. Um silêncio longo e terrível. Então, foi aceitável. Gregor sentiu o seu pulso martelando em sua garganta. Ele não acreditava no que estava prestes a dizer. Certo, bem, aqui está a coisa. Você não vai encontrar outro eu. O gato estreitou os olhos. Há muitas formas de vida no universo. Claro, Gregor disse. Mas quantas delas te entendem? Quer dizer, realmente te entendem? Quantas delas descobriram em menos de 10 minutos que o caminho para o seu coração de Deus do vazio era um simples ponteiro laser? O gato não respondeu. Gregor continuou. Você esperou 3.821 anos, certo? Apenas observando, julgando. Mas você não fez nada, até mim. O rabo do gato se moveu. Um movimento menor, um gesto sutil,
mas Gregor havia visto o comportamento animal o suficiente para saber o que significava dúvida. "Você gosta de mim", ele disse, estreitando os olhos. "Você me acha interessante?" O gato piscou lentamente. A respiração de Gregor prendeu. Estava funcionando. Ele deu um passo à frente. "Você apaga impérios quando fica entediado, reinicia as coisas quando elas param de ser divertidas. Mas e se, apenas se, em vez de apagar, você ficasse?" O gato não disse nada. Gregor deu outro passo. "Quer dizer, pense nisso", ele pressionou. "Você poderia ir embora, encontrar outro império, outra civilização para julgar, começar de novo, mas isso não é previsível? Isso não é, ouso dizer, entediante?" O arnês mecânico do gato zumbiu, seu núcleo brilhante pulsando. Gregor inalou bruscamente. Este era o momento, a aposta de sua vida inteira. "Fique", ele disse. "Fique e experimente a galáxia sem a limpá-la. Veja o que acontece. Veja o que eu faço. Veja o que todos nós fazemos." O gato ficou imóvel. Então, lentamente, impossivelmente, seu rabo se enrolou ao redor da perna de Gregor. Todo o corpo de Gregor ficou rígido. Ele não respirou, não se moveu. Então a voz do gato ecoou em sua mente. "Você é suficiente." Gregor soltou uma respiração lenta e tremulosa. "Isso quer dizer que você está ficando?" O gato piscou. "Por enquanto." Gregor fechou os olhos, as mãos nos quadris. "Fantástico! Absolutamente fantástico!" Ele olhou ao redor, para as ruínas do Império, para a sala do trono vazia, para a bagunça absoluta da história que ele havia quase impedido de ser apagada. Então, exalando, ele murmurou: "Eu preciso de uma bebida." O gato se espreguiçou luxuosamente, ronronando: "Eu também." A cabeça de Gregor se ergueu. "Espera, você bebe?" "Apenas o melhor creme." "Claro, claro." O gato alienígena semideus tinha um gosto por laticínios. Ele balançou a cabeça, esfregando o rosto. Tudo bem. Mas estou te avisando agora. Se você começar a julgar civilizações com base na qualidade do leite delas, vamos ter um problema." O gato bocejou. "Veremos." Gregor suspirou, passando a mão pelos cabelos. Então, sem mais nada para fazer, ele se virou para o que quer que viesse à frente. E, naturalmente, o gato alienígena o seguiu. Porque pela primeira vez em 3.821 anos, ele estava interessado. Gregor e o gato alienígena caminharam pelos corredores arruinados do domínio eterno, suas trilhas ecoando por uma nave que um dia fora o coração pulsante de um império, mas que agora não passava de uma relíquia abandonada. A galáxia estava, num sentido muito literal, sem líder. Nenhum imperador, nenhuma cadeia de comando. Apenas bilhões de pessoas acordando para uma realidade em que seu governante absoluto havia sido apagado da existência por uma entidade que, até 2 horas atrás, era mais conhecida por ficar sentada em uma cela e não se mover. Gregor esfregou as têmporas. "Então, só para clarear, o que acontece agora?" O rabo do gato se moveu. "Isso não é mais minha preocupação." Exalei. "Certo. Claro que não." Ele acenou vagamente para a janela mais próxima, onde a vastidão do espaço se estendia em indiferença gelada. "Você apagou um império. Você tem alguma ideia de quanta papelada isso vai criar? Burocratas vão ter colapsos existenciais por anos." O gato lambeu a pata. "Eles eram ineficientes." Gregor soltou uma risada fraca. Claro, mas pessoas ineficientes tendem a ficar muito, muito bravas quando descobrem que foram forçadamente aposentadas da existência. E logo em seguida, a frota chegou.
Uma onda de energia varreu a nave enquanto dezenas, não, centenas de naves emergiram do hiperespaço. Algumas eram remanescentes imperiais que não estavam no sistema quando o imperador foi apagado. Outras eram facções piratas que viram um vácuo de poder e se apressavam para aproveitar. E algumas eram forças de defesa planetária que esperavam séculos por exatamente esse tipo de momento. O estômago de Gregor afundou. "Oh, maravilhoso!" ele murmurou. "Uma armada inteira de lunáticos irritados e com o dedo no gatilho que acham que são os novos chefes." Uma voz ecoou pelo sistema de comunicação falho da nave. "Este é o comandante Luther Khan, da Frota da Reformação. A partir deste momento, estamos assumindo o controle dos territórios imperiais. Rendam-se e preparem-se para a integração." Gregor zombou. "Integração. Oh, isso é rico. Vocês não podem simplesmente chegar e se declarar no comando." Uma segunda voz interrompeu. "Este é o almirante Serac da Coalizão Livre. O Império está morto. Não nos curvaremos mais a tiranos." Uma terceira voz cortou quase imediatamente. "Este é o Capitão Vex dos Maraldeiras Carmesim. Todo neste sistema agora nos pertence. Se não gostarem, podem discutir com nossos canhões." Gregor olhou para o painel de comunicação, depois para o gato, depois de volta para o painel. "Você vê? É isso porque não podemos ter coisas legais." O gato observou a situação se desenrolar, o rabo balançando, a expressão ilegível. "Eles vão lutar." Gregor apertou o nariz. "Oh, eles vão lutar, tudo bem. Vão lutar até metade da galáxia estar em chamas. E então quem vencer começará a construir um novo império e em alguns milhares de anos você vai ficar entediado e fazer tudo de novo." O gato mexeu uma orelha. "Isso é provável." Gregor gemeu. "Ok, não estamos fazendo isso. Sem mais reinícios, sem mais correções cósmicas de curso. Precisamos acabar com isso adequadamente." Ele respirou fundo, endireitou os ombros e pressionou o botão de transmissão. "Este é o Tenente Gregor Vasquez. E antes que vocês idiotas comecem a explodir uns aos outros, há algo que precisam saber." Uma pausa. Então a voz de Khan. "E por que deveríamos ouvir você?" Gregor exalou. "Porque a coisa que acabou de apagar o imperador como se fosse anúncio ruim de holograma ainda está aqui. E eu prometo a vocês, se começarem outra guerra sobre quem vai usar a coroa chique, isso não vai acabar bem para vocês." Silêncio. Então, Serac, o que você está dizendo? Gregor olhou para o gato, depois de volta para o microfone. "Estou dizendo que esta é uma oferta única, um novo começo. Sem império, sem governantes, apenas pessoas decidindo seus próprios futuros, por uma vez." Mais silêncio. Então Vex. "E se não aceitarmos a oferta?" Gregor encolheu os ombros. "Então vou embora." Os comandantes da frota hesitaram. "Você vai embora?" Gregor se virou para o gato, o coração batendo forte. Então, com absoluta certeza, ele disse: "Eu vou embora com ele." Outro longo silêncio. Então, a voz de Khan. "E para onde exatamente você iria?" Gregor sorriu criamente. "Oh, eu não sei", disse ele. "Encontrar outro império, talvez. Um que eu goste. Um que vocês construíram." Ele deixou isso afundar. "Talvez eu leve o gato para os seus mundos natais e deixe ele decidir se vocês são eficientes o suficiente para continuar existindo." O peso absoluto dessas palavras pairou sobre o sistema de comunicação como uma sentença de morte. Gregor inclinou-se. "E então? Vocês ainda querem lutar?" A resposta foi imediata. "Não." Gregor exalou. E assim, a frota se rendeu. Pela primeira vez na história, um império caiu sem outro tomar seu lugar. Horas depois, Gregor estava na ponte do domínio eterno, observando a frota se dispersar. Planetas que antes estavam sob controle imperial agora estavam livres. A galáxia, pela primeira vez em séculos, estava sem líder, mas não em caos. Ele se virou para o gado. "E então, acho que acabei de salvar a galáxia." O gato piscou. "Você ainda é suficiente." Gregor sorriu. "Elogio alto vindo de você." O rabo do gato se enrolou novamente em sua perna. Gregor suspirou. Ok, você pode ficar." O gato bocejou, inteiramente vitorioso. "Eu sempre ia ficar." Gregor revirou os olhos. Figuras." Ele se virou de volta para a janela. Um universo se estendia diante deles. Um império havia caído. Uma guerra havia sido evitada. E pela primeira vez na sua vida, Gregor Vasquez não estava apenas sobrevivendo.
Ele estava realmente fazendo algo que importava. Ele cruzou os braços. E então, o que agora? O gato sentou, olhando para as estrelas. Então, depois de um longo momento, mate! Gregor riu. Uma risada completa, profunda, genuína. E em algum lugar no vasto e infinito universo, a história prosseguiu. Sem um império, sem um governante. Apenas pessoas e um gato muito satisfeito.